Olha, eu comecei na década de 60, né? Cantando aqueles programas de calouro que existiam nos bairros. E dali eu comecei cantando música do Altemar Dutra, e fui premiado a primeira vez, né, que eu me apresentei. Daí eu comecei a partir para o auditório, né? No caso era o Cine Territorial, Rádio Difusora, onde tinha os programas de calouro. Depois dessas apresentações minhas, eu comecei, né, me dedicar aos grupos musicais que tinha, que na época era chamado de conjunto, né? Então eu comecei tocando nos Gaviões, né, que eu tive uma experiência muito boa lá nos Gaviões, que tinha o Inspetor Antônio que tocava pistão, tinha a Milar Brenha, né, que eu já tinha tocado com eles no programa de calouro, que o programa de calouro na época era muito forte, né, os músicos que acompanhavam, que era a Milar, Zé Criolo, Nonato Leal, Sebastião Mantelverne, Aimoré, Biroba. Então eu fui encontrando com essa turma tocando nas bandas, né? E tive essa experiência muito boa nos Gaviões. Toquei nos Gaviões muito tempo. E depois, quando eu saí dos Gaviões, eu vim para os Inimitáveis, né? A convite do Gato, que é o Raimundo, irmão do Raimundo Trindade, irmão do Lolito. E eu vim para os Inimitáveis, né? Passei bastante tempo nos Inimitáveis, né? Tocando lá. Toquei com uma turma muito boa, aprendi mais um pouco, né? E foi por aí, né? Vinha os componentes dos Inimitáveis, era Biroba, Zé Criolo, Raimundo Gato, Guimarães, Inspetor Antônio, João de Deus, era o pessoal do metal. Depois vieram entrar outros componentes, né, na banda, entrou o Raimundinho, né, teclado, mas a princípio foram essa primeira formação, né, e Rodolfo Santos, né, que nós éramos, aliás, naquela época era interessante, as bandas tinham 2 vocalistas, né, os Inimitáveis tinha eu, Rodolfo Santos, Joviais tinha Humberto Moreira e Tadeu, o Milionário tinha Fiuza e Eládio, o Cometa tinha Nando e a Célia. Então eram grupos muito bons, né, que existiam nessa época. E os bailes, quer dizer, na época nós tínhamos espaço para tocar, que hoje as bandas não têm mais, né, para tocar, era baile de janeiro a dezembro. E não tinha, também tinha um outro problema, não tinha os barzinhos, né, para roubar o público que tem hoje. Então as bandas sobreviviam dessa forma. E logo depois dos Inimitáveis, eu vim para os Setentrionais, né? Fiz um período bom nos Setentrionais, numa época já pode-se dizer, da segunda formação, né, dos Setentrionais. Lá toquei com o Dr. Dilson, toquei com o Eulário, com o Jamassan. Nesse período aí eu saí, eu recebi um convite para ir para a Serra do Navio, para a formação do Mexon, né? Então, daqui de Macapá, na época do Mexon, tinha eu, o Raimundo Gato, o Raimundinho, e o resto dos componentes eram o pessoal de Santarém e de Belém. Nós tocamos esse tempo todo lá, na Serra do Navio. Olha, a minha passagem na Serra foi muito legal, porque foi um convívio com outros músicos de outro estado, né? Então você vê, você está acostumado, você não sabe qual é o comportamento deles com você, como é que vai ser. Então foi um período bom, né? Tipo um estágio, né, com eles lá dentro. Nós passamos 3 a 4 anos com esse grupo. Aí, como tinha uma determinação da empresa, assim como tinha com o Milionário, a gente tocava, a preferência era dos bailes lá dentro. Então isso aí foi saturando, sabe? Você não sair, ficar tocando só ali dentro, já foi saturando. Então os meninos começaram a voltar para sua cidade, e foi o único jeito que foi parar com a banda. Não, quando eu vim de lá, eu já fui direto para o Jari, né? Então quando eu cheguei no Jari, eu toquei com Som Dourado. Já para a Serra do Navio já foi nesse período, já foi de 77 em Monte Dourado, 77, né? Mas era uma banda de rock também que não tinha assim, como esse grupo Som Dourado queria tocar só rock, né? Então não tinha muita aceitação, né? Quando tocavam o samba, queria ensaiar samba, eles não gostavam muito. Não gostavam muito. Que era meter outro, eles só queriam o rock. E
a turma lá nos bailes mesmo não gostava. Então você tocava, você ficava sentado, vinha as reclamações, não tem outro estilo. E eu parei, saí do grupo. Depois também eles voltaram, que esse grupo era de Belém. Eu estava lá porque os pais dos donos da banda trabalhavam na empresa. Então eles vieram para lá. Como não teve muita aceitação do grupo lá, eles retornaram para Belém. Mas eram uns garotos bons. Agora era rock, banda de rock. Daí eu fui para Porto Trombeta, para Santarém. Né? Aí já dei um pouco, né, de parada na música. Eu já comecei a dedicar a minha profissão mesmo, comecei a trabalhar dentro da empresa. Então já faria mais esporádico, né? Tocava esse final de semana quando dava, com alguém, para cá, para cá. Quando eu voltei para Belém, sim, eu estava em Trombeta e voltei para Belém, vim para trabalhar na Albras, a implantação da Albras. Quando eu cheguei em Belém, eu conheci o irmão do Marco Monteiro, né, num show que eles fizeram lá no clube, lá da empresa, e eu participei, fui convidado para tocar no grupo. Aí passei 2 anos, quase 3 anos tocando com eles, porque eu não tinha tempo, né, então não fiquei mais tempo com eles, porque não dava para mim participar dos contratos deles, né, dos bailes, dos shows que eles faziam, não dava, mas é um grupo muito bom, o irmão do Marco Monteiro é um excelente músico, muito bom. Não, era boa. Tem a rivalidade, né, mas tinha o respeito, né, dos músicos, né, porque eu vejo assim, um grupo como Os Inimitados, eu acredito que tinha muito mais amizade do que outra coisa lá dentro do grupo, né. Nós tínhamos um elemento que em tudo ele fazia questão de né, se divertir com um companheiro dele, chamado Zé Crioulo. Então, era muito bom. E o convívio, assim, com outros membros de outros grupos, não era aquela briga, não tinha, sabe, um mal-querer entre ninguém. Não existia isso aí. Não. Olha, hoje, eu vejo assim, tem muita gente boa, com grandes recursos, porque tem outro detalhe. Na época, era gogó, bateria. O cara tinha que meter o pé mesmo, no pedal mesmo, para você, né, destacar. Então, você não tinha. Hoje, está muito melhor a situação do que antes. Né? O recurso técnico existente hoje, não dá nem para comparar. Então, na época, nós não tínhamos. Você chegar a cantar, pegar um microfone, tipo umas caixinhas de fósforo, para você cantar, que não tinha... Tinha que ter gogó, tinha que jogar no gogó mesmo. Não tinha, né, o recurso. Um guitarrista, às vezes não tinha uma pedaleira. Ele tinha que dar o jeito dele, para fazer o som ficar legal, fazer uma variação de nota legal. Entendeu? Rapaz, olha, dentro de banda, assim, eu tenho um aqui... Eu tinha um amigo, nós temos, né, um amigo chamado Marcondes, né? E o Marcondes, ele tinha mania de fazer guitarra para ele. Então ele queria as guitarras dele, ele tocava com as guitarras. Só que ela não pegava afinação. Né? Ficava um negócio terrível para você estar cantando aquela batida, né, toda desafinada, não pegava afinação. E nós íamos tocar um baile, estou muito bem lembrado. E quando ele colocou a guitarra no ônibus, eu chamei o outro vocalista da banda, que era o Nando, né, e passei a guitarra dele pela janela para o Nando esconder dentro da casa e trouxemos a outra. Quando chegamos no local para tocar, né, para ensaiar, ligar os instrumentos, aqui, procura pela guitarra, não estava. Rapaz, ele não gostou nada. Ele pegou a bengala, veio para cima de mim, quase que ele cai, e não tocou, e também fez greve de fome. E não almoçou e não jantou, que nós ficamos lá. Eu participei do festival, aqui em Macapá, com a letra de uma música, A Morte do Rei Sapo. Essa letra foi feita pelo finado Arias Neto, irmão do Marcondes, né, que faleceu num acidente, né? E a música foi do Manuel Cordeiro. E participei do festival. Estava a nata aí, Jamassan, Humberto Moreira, Rodolfo Santos, muita gente boa, né? E com músicas excelentes. E eu entrei com essa música, A Morte do Rei Sapo. E essa música foi a vencedora do festival. Ninguém gostou, houve um protesto muito grande, inclusive do Fernando Canto, falou que era plágio, né? Essa música, e a música do Fernando Canto foi defendida pelo Jamassan. Linda a música. Colorido, é um sonho preto e branco. Devaneio o nome dessa música.
E essa música não foi classificada, e quem ganhou foi a minha música. Isso aí foi um protesto. Até hoje, o Fernando fala que, né, era plágio, a música, não sei o quê, tá, mas foi feita essa letra do Azarias e a música do Manuel Correia. Olha, eu acredito que tenha sido em 72, 73. A gente ensaiava no SESI, inclusive. Na 74, por aí assim. A gente já estava com o grupo ainda, os Setentrionais. Não, os Inimitados. Já estavam nos Inimitados ainda. Então, os ensaios a gente fazia no SESI, né? E pegamos mais um coral da igreja evangélica, ficou bonito, a música ficou bonita, né? Só que não gostou mesmo foi o Fernando, ele não gostou. Eu lembro de nós fomos tocar uma festa no Afuá, né? A gente participava muito dessa festa de dezembro, a gente ia para muitas festas no Afuá, e era muito legal mesmo, os bailes. E era uma fartura muito grande, era uísque, tinha uísque ali, porque tem uma facilidade muito grande, né? E fomos tomar café na casa do prefeito, almoçar, era lanche, era tudo, e eles faziam questão de tratar a gente super bem. E teve um dia lá que foi abastecida a mesa de leite, né, coalhada, e o Biroba, quando a turma começou a comer, o Biroba falou: calma aí, garoto, isso não é assim, isso não é para muito velho nem para muito novo, né? E ficava tentando controlar, mas ele não se controlava. Na viagem de lá para cá, o Biroba passou mal. E ele falava para a pessoa: cuidado com a ligeira. Mas ele já estava com a ligeira, né? Chegando em frente aqui o trapiche, aqui, ele fez uma onda lá e tal, caiu dentro d'água, né? Mas todo mundo já sabia por que tinha caído dentro d'água, né? Então foi muita coisa assim na época da música, né? De próprios companheiros, né? Eu tenho uma muito legal assim, com relação ao finado Gato. O Gato ele tinha um problema. Nós fomos tocar uma festa na Serra do Navio e o Christian, da dupla Christian e Ralph, o Christian cantava só, né? Porque ele cantava música, né? Inglês e tal. E chegando na Serra do Navio, ele trouxe o maestro dele, um guitarrista. Nós tocamos e tal, teve um intervalo, aí entra o Christian e o guitarrista dele barbarizou. Mas tocou demais. Quando encerrou o show, nós tínhamos que voltar para tocar, continuar o baile. O Gato não voltou mais. Deu dor de dente nele. Ele não conseguia voltar, ele chorava lá, porque ele não tinha coragem mais de voltar ao palco depois que ele viu o cara tocar guitarra. Ele falou: não, muita dor de dente, botava a mão, não tenho condição de tocar mais e tal, e não voltou para tocar. Porque o cara tocava demais, né? Então, tinha coisa assim engraçada. Tem a banda dos Inimitados, nós tínhamos, assim, era funcionário do governo, mas nós tocávamos todos os bailes do Círculo Militar, nós tocávamos, né? Então ninguém recebia nada, porque ali só tinha funcionário do governo. E quando eram os bailes para tocar lá, no Círculo Militar, aí o Gato ficava longe da gente, separado, ficava triste, e começava a chegar o pessoal, né? Aí todo mundo ia lá, abraçava ele, e triste, né? Gato, o que é que tu tens? Poxa, rapaz, eu só vim tocar esse baile hoje, porque é para vocês. Estou numa situação difícil, a mulher está doente, os meninos estão, rapaz, eu estou com uma receita para comprar remédio, não tenho dinheiro, não sei o que, o pessoal puxava dinheiro, toma. Outro puxava. Era quando ele ganhava mais dinheiro, era quando ele ia tocar de graça no Círculo Militar. Então, rapaz, foi um convívio muito legal, com uma parte da minha vida muito, muito, muito gostosa, foi quando eu vivi realmente, né, diretamente da música mesmo, com as bandas tocando no palco e tal. Então foi muito gostoso, foi muito legal, tá? Muito legal mesmo. Eu acredito que hoje, sabe que a concorrência é muito grande. Não tem espaço se você não estudar. Tem que estudar música. Você tem que estudar e muito, sabe? Porque hoje, dentro da música, não há espaço para segundo lugar. Você tem que chegar a ser o primeiro. Tem que chegar para abafar. Não dá mais para você ficar ali na retaguarda, não. Você tem que chegar e mostrar o seu trabalho. Então, para isso, tem que estudar.
Tá? Você tem que ter conhecimento técnico, porque senão não vai. Né? Então, quem quer hoje ou cantar ou tocar qualquer tipo de instrumento, tem que estudar. E muito, porque a concorrência é muito grande. Não é desleal, mas é muito grande. E todo mundo quer chegar na frente. Ninguém quer chegar atrás, não. Todo mundo quer mostrar o seu melhor. O cara quer ser o melhor guitarrista, o cara quer ser o melhor baixista, o cara quer ser o melhor baterista, o melhor vocalista. Então, tem que estudar. O resgate, eu acho um negócio muito interessante, é por causa da nossa memória. Né? Você fez o negócio hoje, se não tiver em evidência, se tiver foco ali, tá, as câmeras em cima de você, passou. Entendeu? Então a nossa memória é muito curta. Então quando há alguém que faz esse resgate, é muito gostoso. Né? Porque você vem, apresenta um trabalho, todo mundo vibrou com aquele trabalho que você fez, mas guarda aqui. Pronto, ninguém vem para estar mostrando, relembrando as pessoas, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo e tal. Então, no nosso país, só vale o hoje. Só vale o hoje. Só vale o trabalho que você faz hoje. O que você fez ontem, ninguém lembra mais. Isso é muito triste. É por isso que muitas vezes alguém que viveu aí o pico, né, da fama, é esquecido. O cara não se contenta com isso aí. Ele vai a suicídio, ele vai ao álcool, vai já a droga, tudo. Entendeu? Por causa de uma preparação. Então, por isso que eu digo, você estuda, para você ter tudo isso conjunto com você, para você não entrar nessa. Porque é muito ruim. Se você não teve êxito na profissão, acabou. Entendeu? Você é esquecido, aí você acha que você se isola, você acha que as pessoas têm que estar te procurando. É uma outra coisa que é um erro muito grande. Isso é em qualquer profissão. O cara se aposentou naquela área lá, ele acha que outras pessoas têm que estar atrás dele, procurando ele. Não, ele se isola. É uma coisa ruim. A pessoa se isola, não, ele tem que procurar os amigos, tem que continuar com os amigos, não, ele se isola. E depois ele acha que os amigos, né, é tudo covarde, é tudo traíra, ninguém era amigo dele. Mas não, ele se isolou. Então a mesma coisa na música. Se você não teve êxito nela, você não vai se isolar, você vai continuar frequentando os amigos, frequentando os lugares onde os amigos vão, e tendo convívio, tendo aproximação das pessoas. Que é muito ruim você viver no isolamento. Não dá. Então, o que acontece hoje? Você vê artista que se joga na droga, o cara que não teve, né, êxito na profissão, ou às vezes por um mau administrador, detonou o que ele tinha, que ele conquistou, e ele vai à loucura, não está preparado, ele vai à loucura. Aí o cara vai para suicídio, o cara vai para as drogas. Então isso acontece normalmente. Então as pessoas têm que mostrar a cara, têm que estar ali rodeado dos amigos e esperando a oportunidade para voltar, porque nunca é tarde. Né? Se você tiver vontade, quiser, você pode chegar né, e recomeçar. O projeto que está sendo feito é uma forma de resgatar essas pessoas, mostrar que elas não estão esquecidas e mostrar para aqueles que não conheceram o que foi que eles fizeram. Né? Queira ou não queira, são os percussores da música. Se você for olhar, quem foi? Você vê, quem foi Humberto? Cara, poxa, Humberto Moreira eu conheci na televisão. Humberto Moreira eu sei ele como repórter. Rodolfo Santos, a mesma coisa, vem para a rádio e tal, trabalhando em rádio. Luiz Tadeu é advogado. Né? Aí você pega Nonato Leal, que eu conheci mesmo no auge, acompanhou. Sebastião Teoberto, que Deus tenha a alma dele em bom lugar, foi um excelente músico. Então essas pessoas aí estão aí. O pessoal não dá o devido valor para elas. Você vê que nós temos Lolito. São pessoas que estão aí, que deveriam ser respeitadas. Entendeu? Vamos fazer um trabalho específico para essas pessoas aqui, para ser lembrado. Vamos jogar um trabalho para eles aí na praça, para todo mundo conhecer o trabalho deles. Isso aí não é feito, isso não é reconhecido. Há quanto tempo foi que o Nonato Leal veio gravar? Um tempo desse, não foi? Que ele veio gravar um CD. O Lolito até hoje nem isso não conseguiu. Quer dizer, não existe, sabe, o respeito por essas pessoas. Daqui a um tempo tem Álvaro, na hora que o dedo não der mais para fazer as execuções dele, vai ficar encostado também, ninguém lembra. É brincadeira isso. Isso não se trata só de Macapá, não. Isso não se trata só de Macapá. Nós somos assim, os brasileiros são desse jeito. Passou, passou. Isso é muito ruim. Porque a turma nova que está vindo aí, eles não sabem o que foi que nós fizemos, como foi que nós conseguimos trabalhar,
Como foi que nós demos esse pontapé para eles estarem nessa condição de hoje? Entendeu? Então foi muita relação, né, de toda essa turma, Sobral, Salles, não sei se você conheceu o Salles, né? Essa turma toda que veio aí arrastando, Pacheco, uma turma desses músicos aí, né? E trabalhar com dificuldade, com o que nós tínhamos para fazer. Era dificuldade para você conseguir, não tinha internet, para um lançamento, né? Para você copiar. Você chegava com uma pessoa que podia te ceder as cópias, ele falava que tinha emprestado não sei para quem, você corria para ir para o outro. Então era a maior dificuldade para você estar atualizado o teu repertório. Era difícil. Hoje não, saiu do lançamento, você baixa na internet, pronto, está ali, está tudo na mão. Faz ensaios, é rapidinho. Antes não. Tá? Então esse resgate é muito legal para mostrar toda essa dificuldade que nós tínhamos, né? Para chegar num baile, trabalhar legal, manter a casa cheia, todo mundo empolgado com os conjuntos tocando, né, na época, né? Então não era fácil, não foi fácil. Então esse resgate é um meio de mostrar para as pessoas mais jovens que não foi assim, chegou, já pega uma guitarra, as pedaleiras, todinho, microfone e bateria, e o som lindo, 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 lindo que tem hoje. Antes não. A única cobertura que tinha era só vocal. A cobertura só vocal mesmo. Não tinha, você tem microfone na bateria, né? Se você achar que para ter um som maior, para não cobrir, você pode colocar microfone aqui, ali e tal, né? Para poder ter um som lindão mesmo, bonito. Então, esse trabalho do Placa é muito interessante, é muito importante. Não é interessante, é importante, importantíssimo para nós que vivemos, né, esse período que não foi muito fácil da música amaparaense.